E aí, galerinha, tudo bom? Estamos de volta com 06. Oh, perdão, eu confundi. Estamos de volta com Do Trono, meio-dia e 5. E hoje a gente continua aí falando sobre a vida de Ezequiel, esse grande profeta de Deus na nossa vida. Desculpa aí a voz e a cara, mas é porque eu infelizmente dei uma alergia aqui. E aí, meu filho, a voz e o olho, olha o tamanho do olho. Lindo, maravilhoso, mas tudo bem. Papai do céu é que vai dando aí a força para poder conseguir enxergar direito. Então, se eu não conseguir ver o nome de vocês aí, ou se de repente acontecer de eu não acenar assim, não dar um oi, não é porque eu sou metida, não. É que hoje tá ruimzinho de enxergar com essa alergia abençoada. Mas vamos que vamos, porque o diabo não nos para. A gente continua, amém? A gente ia fazer o 0659 AM hoje, mas tava muito ruim o olho, muito mesmo, não tava conseguindo abrir. É por isso que eu não fiz, mas eu vou fazer o PM, vou fazer à noite, tá bom? Então, a gente continua aí falando sobre Ezequiel, esse profeta que ficou 22 anos aí profetizando, um homem muito usado por Deus. O Senhor fala que ele é a voz do Senhor, né? A palavra de Deus posiciona Ezequiel como a voz do Senhor, um dos profetas que durante um período muito doloroso para o povo de Israel, ele teve ali firme e forte falando a respeito do que Deus tinha para o povo e como era que Deus iria agir a partir dali, né? Uma coisa muito importante se colocar, se posicionar, que foi o que Ezequiel fez. Ele se posicionou como servo do Senhor ali, e o Espírito Santo de Deus, ele adentrou em Ezequiel, e Ezequiel, todas as vezes que ele se prostrava ali diante do Senhor se humilhando conforme a palavra de Deus diz, né? Adorando aquele que nos salvou, aquele que nos nos criou, o nosso Pai, né, celestial. E toda vez que ele se prostrava ali, o Senhor o levantava, né, o erguia, e o Espírito Santo de Deus adentrava nele, e ele era erguido pelo Espírito Santo de Deus. E o Senhor manda que ele comece ali a se preparar, né, para a grande batalha que ele vai enfrentar. Inclusive, o Senhor fala para ele que não vai ser fácil, né? Vai ser muito difícil, mas que o Senhor é que está à frente dele. O Senhor, inclusive, faz com que o rosto dele esteja mais endurecido aos olhos do povo de Israel, para que eles vejam ali um homem sério, um homem, né, e tendam a não Deus mostre quem verdadeiramente lhe tirou o povo dali, daquele cativeiro babilônico, mas também para que ele pudesse entender Ezequiel como um grande líder, e respeitasse Ezequiel. Porque cada um teve um momento, cada profeta nesse período do exílio babilônio, ele teve uma função essencial. A gente vê Jeremias, quando a gente lê o livro de Lamentações, né? Lamentações de Lamentações, a gente vê Jeremias ali com um papel fundamental de quê? De buscar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de pedir perdão ao Senhor e pedir que o Senhor tenha misericórdia do povo. Esse era o papel de Jeremias naquele momento. Agora, Isaías, o papel de de, Isaías foi profetizar tudo o que ia acontecer nesse o que exato iria momento que estava acontecer. acontecendo agora. Exatamente, exatamente. E aí você vê Para não Jeremias dizer ali. assim, ó, vocês choraram e pediram, aí vocês foram lá e sentaram a borracha nas besteiras que tinham que fazer. Eu avisei para vocês não tomarem como inocentes o que ia acontecer. E agora está acontecendo. Segura a onda aí, que vai passar fome, vai comer seus filhos, vai ser cabuloso, porque vocês fizeram aquilo que eu disse que não era para fazer. Exatamente, exatamente. E aí depois vem.
vem Jeremias lamentando, né? Pedindo a Deus que tenha misericórdia pelo povo. E vem agora Ezequiel mostrando ao povo o seguinte: olha, não adianta só eu lamentar, não. Enquanto vocês não se posicionarem, o Senhor não vai libertar vocês do cativeiro babilônico. Vocês precisam voltar para o caminho do Senhor, né? E aí você vê um homem mais duro. Você vê Jeremias sendo preso pelo próprio povo e voltando. Você vê Jeremias ali orando, né, clamando, e você vê Ezequiel mais duro, Ezequiel mais, ó, vai levar porrada, entendeu? Vocês vão apanhar, e é isso que vocês querem, entendeu? Meu pai tomando banho, tá ouvindo? Ah, a Não, gente tô não sabe não. se ele tá cantando, se ele tá gritando, se ele tá clamando. Só quem tá lá dentro com ele que sabe. Cafezinho, né? Cafezinho. Eu tô com meu cafezinho aqui também. Menina, esse olho inventou de começar a doer, 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 doer. E aí eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Não é 3 horas da manhã. conjuntivite, não? Não, né, não. 3 horas da manhã eu acordei com ele inchadão, inchadão mesmo. E É o olho dali de não dormi Tandera. mais. Tá repreendido, em nome de Jesus. Dali eu não dormi mais. Não gosta não de Tandera? Tandera é dos Thundercats, pô. Eu lembro, eu sou velha mesmo. Você é a Mas Chitara. não. Não, não mesmo. Eu dei um trem aqui, mas tudo bem. Depois eu entendo. Então, vambora, né? A gente tá em qual mesmo, que eu não lembro mais? Hoje é o 6. Isso Capítulo mesmo. 6 de Ezequiel. Como é que você não Ó, sabe? sabia que você Então, sabia, você estudou. Eu sabia, eu falei, então vamos. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor, Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: Eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos à espada diante dos vossos ídolos, porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos, e espalharei os vossos ossos ao redor dos vossos altares, em todos os vossos lugares habitáveis, a cidade serão destruídas e os altos ficarão desolados. Que barulho é esse? que barulho. Para que os vossos altares sejam destruídos e arruinados. Meu Deus. E os vossos ídolos quebrados e extintos, os vossos altares do incenso sejam eliminados e desfeitos as vossas obras. Os mortos à espada cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Para aí? Aldair Firmino, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Tami, seja bem-vinda, que Deus te abençoe. Vamos que vamos, Marcelo. Vambora, Então, a Cláudia. gente começa aí nesse. Ele está falando aí o seguinte, né? Tá ficando doido, né? Tá profetizando aí aos montes. Não. É porque geralmente o povo, eles construíam seus altares, né? Em cima de montes, de montanhas. Sim. E aí o que que acontece? Ele está profetizando ali aos altares, aos montes, na verdade, falando que aquilo seria tudo destruído, falando ao povo que aquilo ali, que aqueles deuses que eles construíram, aqueles montes, aqueles altares, aqueles,
né? Seriam na verdade destruídos. Ele fala assim, cadê? Para prestar culto aos falsos deuses, como diz lá no versículo 3 e 4, ele fala: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor aos montes, aos outeiros e aos ribeiros e aos vales: Eis que eu mesmo, eu, o Senhor, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos, né? Os seus altares, os altares que vocês fizeram de incenso. E aí ele fala também assim, lá em 1 Reis 3:2. 1 Reis 3:2. 1 Reis 3:2. Fala assim: entretanto, o povo oferecia sacrifício sobre os altos, porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado a casa ao nome do Senhor, né? Quando Salomão, ainda na época de Salomão, antes de Salomão construir o templo, né? Eles erguiam seus. Oi, Rosana, seja bem-vinda. Marcelo, sua imagem não tá boa ou eu que realmente não tô enxergando mesmo? Não sei. A luz Então, aqui, assim, né? então, assim, então ele tá falando que antigamente, no tempo de Samuel, Salomão, eles fizeram os altares ali para Deus enquanto o templo não existia. E ali Melhorou? eles começaram a interceder a falsos deuses no mesmo lugar onde eles intercediam, né, onde eles pediam, eles clamavam ao Deus de Israel, eles passaram a clamar a falsos deuses, né? E ele está dizendo, então, ali, naquele lugar, Uhum. o Senhor vai destruir. E no 5 ele fala assim, que quando ele está falando sobre os cadáveres, os ossos, né, ao redor dos ídolos e dos altares, ele está falando sobre a profanação. Eles profanavam ali, lembra que eu falei que eles queimavam os seus filhos, a Moloque e tudo mais, eles faziam Sim. sacrifício de pessoas, né? No próprio templo de Salomão, quando eles ergueram ali ídolos e começaram a agir dessa forma, então eles estavam profanando. Quando ele fala sobre os cadáveres, ele está falando sobre essa profanação. Se a gente ler lá 2 Reis 23:16, 2 Reis 23:16, ele fala assim, ó, vou ler do 15. Ele fala: também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar, junto com o alto do rei, derribou, destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste de ídolos. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte e mandou tirar delas os ossos e queimou sobre o altar, e assim o profanou, segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado estas coisas. Então ele pegou todos aqueles ossos que estavam ali enterrados e mandou que queimasse no altar. Josias está preso, lembra? Uhum. Que queimasse no Josias o rei. altar, que queimasse no altar do Senhor, né? E aí e profanando assim também o altar do Senhor. E aí o que acontece? Existem pessoas que falam que também pode ser uma ação destinada a mostrar a impotência desses falsos deuses, né, para preservar a morte de seus adoradores, né, porque assim as pessoas estavam adorando aqueles falsos deuses e Deus tomou essa atitude de destruir isso para mostrar que aqueles deuses não tinham poder nenhum. Eu acredito nisso.
Levíticos 26, 30, 31 fala assim. Você vê que eu busco lá na lei ou então lá nos reis, né? Porque é tudo que o Senhor já havia dito. Não tem nada assim que, eu não sabia, não sei o quê. Não Lá tem desde a ninguém por época inocente, né? desde a época de Moisés, o Senhor vinha falando a eles. Então, assim, eles sabiam. 26, 30 e 31 fala assim, ó. Destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol, né? E lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de vós. Reduzirei as vossas cidades a deserto e assolarei os vossos santuários, e não aspirarei o vosso aroma agradável. Assolarei a terra, e se espantarão disso, os vossos inimigos que nela morarem. Né? Então, o que acontece? Espalhar-vos-eis por entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Tem até um versículo, depois eu vou procurar, que fala também, que profetiza a respeito da época de Hitler, sabia? Que fala também sobre o que iria acontecer com relação a Hitler. Depois eu vou procurar e É? vou mostrar para você. É, Tá bom. achei muito interessante isso. E aí o que acontece? Então lá em Levítico está mostrando Moisés falando ao povo, olha, vocês vão se afastar e eu vou fazer assim, 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 assim com Exatamente. vocês, né? Então é, ele fala também lá no, eu li até qual mesmo, desculpa, eu até esqueci até qual eu li. Tá, eu li só até o Uhum. 7, então não vou falar sobre o 9 Os ainda não. mortos cairão no meio de vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor, né? Exatamente. Então, assim, o Senhor está falando para eles desde Levítico, sabe? O Senhor está falando desde Êxodo, está falando, gente, não se afaste. Mas, assim, trazendo para nossa realidade, copiando um pouquinho o Marcelo, que fala isso o tempo todo, né? Se você. Oi, Oi, tudo bem? Alcileide. Então, assim, trazendo para nossa realidade, até hoje, né? O Senhor fala com a gente, o Senhor conversa com a gente e a gente continua agindo da maneira errada, buscando a concupiscência da carne, buscando aquilo que nos dá prazer mundano. Infelizmente, em pequenas coisas, às vezes a gente acha assim que é pequeno, mas aos olhos de Deus é pecado, é tão ruim quanto. Quando a gente por exemplo, como o Marcelo falou outro dia, estaciona numa vaga que não é devida a nós e tiramos o direito do outro, ou quando a gente simplesmente pura a fila porque conhece a pessoa que está lá na frente, entendeu? Mas é porque eu estou com pressa, mas você está tirando o direito do outro. Mas tem muita gente que faz isso. Como diria minha mãe, eu não sou todo mundo, né? Eu sou Como exclusiva, diria eu sou toda mãe, né? única. Não sou todo mundo. Ou quando eu saio, já fiz muito isso, não faço mais, mas já fiz muito. Quando eu estou muito atrasada, né, e vou e passo pelo acostamento e infrinjo todas as regras, deixando as pessoas que estão ali enfrentando o mesmo problema que eu. Mas é porque as pessoas andam devagar. É porque não interessa. Interessa quem eu sou e o que eu faço da minha vida verdadeiramente. Quando eu falsifico um atestado médico, ou quando eu era criança, criança assim, adolescente, falando da minha vida, quando eu era adolescente, eu tinha o seio muito grande, muito, muito grande. E na minha época não tinha esse negócio de silicone, não, de que é bonito, é isso, é aquilo, aquilo outro.
E eu passei muitos momentos de humilhação, né? Esse negócio de bullying que o pessoal fala, que leva a matar, leva não sei o quê. Eu acredito, porque cada um reage de uma forma diferente. Eu me afastei das coisas que eu gostava por vergonha daquilo que me fazia sofrer, né? E, e aí, ao invés de eu enfrentar esse meu medo, eu me escondia. E não tinha, naquela época não tinha roupas. Por exemplo, minha mãe ia comprar biquíni para mim, ela tinha que comprar dois. Ela tinha que comprar um GG e um P ou A um parte M. de cima, que tinha muito peito e pouca bunda. Desse jeito mesmo. E aí, então assim, eu sei, então mas era, e não vesti, não vendia separado. Aí você ia comprar roupa, né? Ia comprar roupa, você tinha Ela que tá ficar falando, é igual por um isso que menino. ela tinha problema, porque com o irmão fazendo bullying desse jeito ao vivo, você Não é? imagina. É. Não é? Imagine os outros, né? Então, ele falava, até hoje ele brinca, né? Pequena combustão, não sei o quê. Juliana fala pra mim assim, quando eu brinco com Juliana, Juliana fala pra mim assim, seu passado é negro, porque eu fiz cirurgia, né? Então, assim, ao invés de eu enfrentar isso durante muitos anos, eu tive um problema mesmo, eu tenho até hoje, porque eu caí, né? E aí eu machuquei o cóccix, né? Eu fissurei o cóccix. E durante muitos anos eu peguei esse mesmo atestado médico do cóccix, eu fazia um buraquinho nele, assim, no atestado médico, colocava atrás, ó, ensinando as pessoas a fazer coisa errada. Hoje não cola, não, viu? Aí eu colocava atrás do atestado médico a data que eu queria colocar, entendeu? Porque era válido só por 3 meses, né? Eu colocava a data que eu queria colocar lá, e aí eu tinha acesso à xerox da escola, porque a menina que ficava lá, a porteira que ficava lá na escola, eu era boazinha, eu era uma menina muito legal, eu ajudava ela em tudo. Então, ela que tirava as xerox de documento, essas coisas todas. Então, sempre quando eu tinha um tempinho, eu ajudava ela, que ela ficava muito corrida. Então, nesse ajudar ela, eu aproveitava para ir lá e tirar a xerox do atestado, entendeu? E aí eu tirava a xerox do atestado médico, porque você só tinha que entregar a xerox na escola, e levava para o professor de educação física para eu não fazer educação física. Por quê? Porque toda vez que eu ia fazer educação física, os meninos da escola, as meninas, os meninos falavam, né, a respeito de que eu ia sair com o meu olho roxo, porque eu levava pancada do meu seio, né? E entre outras coisas as pessoas falavam. Então, assim, mas o que eu ia falar é que, assim, a corrupção de você ir lá não interessa o que você está passando, o sofrimento que você está passando, você tem que enfrentar isso e enfrentar da maneira correta. E não é dizer que os meus pais não me ensinaram, os meus pais me ensinaram a orar. E por diversas vezes, quando eu tive problemas, foi através da oração que eu consegui resolver esses problemas, entendeu? Mas naquele momento, eu achei mais fácil, um caminho mais fácil, né? Que foi o caminho de me corromper através da falsificação dos atestados médicos na escola, né? Era fácil, eu tinha acesso, então eu fazia. E assim, o professor, eu acho que ele sabia, né? Ele me colocava na biblioteca para eu ler todos os livros sobre esportes e ele mandava eu fazer resumos a respeito de regras, essas coisas todas, né? Mas assim, a questão é que assim, até isso, para fugir, para isso, é pecado, tá errado, é corrupção. A gente fala, o prefeito, o presidente, o fulano de tal, mas a gente joga o lixo da janela do nosso carro, E eu, é. né? A gente pega um entulho e procura um lugar onde alguém já tenha jogado entulho antes e joga também. E aí depois a gente fala que a nossa cidade está suja, que os esgotos não funcionam, que quando chove transborda, né? Mas a gente faz isso. A gente passa, às vezes, por situações onde as pessoas erram o troco e a gente não devolve, não é honesto com ele.
Ou então vê alguém derrubar sem querer alguma coisa de valor e coloca o pé em cima e espera a pessoa ir embora para pegar, né? Então são pequenas coisas, eu tenho o auxílio do governo que me dá direito a buscar a alimentação do meu filho na escola. Aí alguém não vai lá buscar e eu trabalho na escola, ao invés de eu pedir autorização para pegar, porque se eu peço autorização para pegar, beleza, tá certo, leve, Deus te abençoe. Mas eu vou lá escondido e pego, porque eu já sei que fulano nunca vem, e aí eu assino por fulano, como se ele tivesse pego. Ah, mas é porque eu tô passando necessidade. Se a gente pelo menos pedisse, a gente ia ver que Deus ia nos abençoar. Então são nas pequenas coisas que a gente começa a se corromper. O povo de Israel começou a se corromper fazendo o que Deus havia dito para não fazer, permitindo que o povo continuasse na cidade. Depois eles começaram a casar e se dar em casamento. Depois eles começaram a adorar os ídolos daquela cidade. Depois eles começaram a fazer outras coisas. Estou melhor, Kika, obrigada. Estou assim, ainda tá bem inchadinho, mas tá melhor, graças a Deus. Então, assim, eles começaram a agir dessa forma, uma atrás da outra, e até chegar ao ponto de pegar seus filhos e entregar na mão de uma estátua para receber algo que eles nunca iriam receber, porque eles já tinham. Eles eram filhos de Deus, terra santa, povo escolhido, sacerdócio real. Então é assim que a gente isso, começa. né? Meu pai sempre dizia, É impressionante isso. meu pai dizia, olha, ninguém vira alcoólatra bebendo um copo, bebendo uma garrafa Um barril de cerveja. de cerveja. Se vira com um copo, com um gole. É. Ninguém vira drogado e morre de overdose com uma única indo lá e pegando um monte e cheirando e aplicando. Não. Começa com o Começa pouquinho. primeiro cigarro, com a primeira pitada. Então, Como diria, tinha uma peça de teatro aqui em Brasília que costumava, que tinha o seguinte nome. E eu acho que foi famosa nacionalmente. Mas ela tinha o seguinte nome. Era Trair e Coçar é só começar. é Então, só e a gente começar. não começa com um barril de cerveja. A gente não Não. começa com uma carreta de pó. A gente não começa com todo e qualquer vício, seja ele emocional, seja ele químico, seja ele qualquer vício, você começa ele com um pedacinho de cada vez. E sabe como é que você sai dele? Curtindo a abstinência. Tem que curtir a abstinência. Se você tem algum vício emocional, algum vício, qualquer vício que seja, algum vício emocional, algum vício químico, curtir a abstinência. Ah, Marcelo, você está falando em curtir um trem que não dá para curtir. Mas só tem jeito você passando pelo processo. E o processo Vamos falar de uma coisa absurda, por exemplo. Eu nunca passar gostei pela de viver. abstinência. Eu passei durante muitos anos da minha vida odiando viver. Para mim, havia um processo de que a vida era uma punição. Estar vivo era uma punição. Uma brincadeira que de repente Deus fez com a gente. Porque eu nunca entendi o propósito de viver. E eu sempre senti vontade de desistir, de não estar aqui. E isso, para mim, era complicado entender. Mas não começa assim, não começa com você dizendo que eu odeio a vida, não, começa com você tendo pequenas decepções, pequenos machucados,
Porque aí pequenas você começa a frustrações. internalizar e perceber que você não pode decepcionar ninguém, que você não pode machucar ninguém, porque se você machuca alguém, isso te machuca. Você não é perfeito aos olhos daquela pessoa. E aí é importante a gente entender que nós não somos perfeitos. E isso vai machucar o outro. A sua imperfeição vai machucar o outro. Mas Deus diz que ai do homem que confiar no homem. Então prepare-se para se machucar e prepare-se para não ser perfeito, porque perfeito só ele, né? E você começa a achar, sabe, Marcelo, quando você está passando por esse processo, Débora, quando você está passando por esse processo, você começa a achar assim, se eu só consigo agradar as pessoas se eu for perfeito, eu nunca serei perfeito. Então, para que eu tô aqui? E aí você começa a desistir de viver, É porque isso aí. você começa a acreditar que você não é capaz de ser aquilo que você deseja ser. E a gente está enganado. Eu serei perfeita. Sabe quando? Quando eu tiver meu corpo glorificado. É isso aí. Ali eu serei perfeita. E morrer não vai me trazer paz. Porque eu continuo vivendo se eu morrer. E eu escolho o caminho que eu quero seguir. Se eu quero ou viver eternamente ou morrer eternamente. Então, quando você começa a entender isso, você começa a buscar um outro sentimento dentro de você. Você começa a entender verdadeiro. Por isso que eu falo sobre propósito. E não propósito terreno, porque propósito terreno, muitas vezes, ele, para pessoas, por exemplo, como eu, ele não te enche os olhos e não te faz desejar vida. Por isso que eu falo sobre propósito celestial. Sobre verdadeiramente você entender que Deus tem um plano melhor e maior para você. E que é possível alcançar. Eu imagino Ezequiel nesse momento, ele, assim como Isaías, assim como Jeremias, passando por um momento onde de repente eles podem dizer assim, mas Senhor, o que eu fiz contra o Senhor para eu passar por isso? Mas eles assumem uma responsabilidade, por isso que eu vejo Deus falando para Ezequiel assim, você é a minha voz. Eu coloco a minha mão sobre você. Porque eles assumem uma responsabilidade, um peso não tão grande quanto o de Jesus Cristo. Não se iguala ao de Jesus Cristo. Não. Mas eles faziam como o que Jesus fez. Eles se colocaram como liderança. Eles buscaram ser a imagem de Deus verdadeiramente. E eu acho isso fantástico, quando você consegue olhar e assumir verdadeiramente seus defeitos, seus problemas. Jeremias, profeta chorão, e falar assim, mas eu vou continuar. Por quê? Porque eu sei que há algo muito maior e muito melhor. E que se Deus está me colocando nessa posição, é porque muitas pessoas estão aí precisando ouvir o que eu estou dizendo. Porque existem entre esses que de repente não vão aceitar, entre esses que de repente vão morrer sem Cristo, infelizmente, existem muitos que não sabiam, ou que verdadeiramente acreditaram, ou que foram enganados, ou até que sabiam, mas se arrependeram. E Jesus Cristo fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os depressivos, eu vim para os angustiados, eu vim para os pecadores, eu vim para os malfeitores, porque eles precisam de mim. Eles precisam de cura. Eles precisam de santificação. Precisam de vida. Então é para esses que eu vim. E é isso que é fantástico na Bíblia. É você vê Deus sendo Deus, né? Sendo o Pai o tempo todo. Quer falar alguma coisa? Eu posso ler do 8 ao Pode 14? ler, manda bala.
Tô achando lindo. Ele fala assim do 8 Eu ao só quero 14. falar uma coisa no final. Mas pode, no final eu quero falar uma coisa. Mas pode mandar bala aí. Tá tudo top. Você tá de Tá? parabéns. Você estudou, foi? Foi, estudei. Estudei e o diabo tentou me parar na madrugada, mas não conseguiu, não. Ele fala assim: mas deixarei um resto, portanto, alguns de vós escapareis da espada entre as nações. Quando fordes espalhados pela terra, então se lembrarão de mim, os que dentre vós escaparem. Entre as nações, para onde foram levados em cativeiros, pois me quebrantei por causa do seu coração dissoluto, que se desviou de mim, e por causa dos seus olhos, que se prostituíram após os seus ídolos. Eles terão nojo de si mesmo, por causa dos males que fizeram em todas as suas abominações, e saberão que eu sou o Senhor. E não disse debalde que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Deus. Bate as palmas, bate com os pés, e dize: ah, por todas as terríveis abominações da casa de Israel, pois cairão a espada, e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, e o que ficar de resto e cercado morrerá de fome. Assim neles cumprirei o meu furor. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus mortos à espada jazerem no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, em todos os outeiros, alto em todos os cimos do monte, e debaixo de toda a árvore frondosa, debaixo de todo o carvalho espesso, lugares onde ofereciam suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto até Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Ele está falando assim, primeiro ele fala sobre os que vão escapar, né? Aqueles que vão escapar. E os que vão escapar, eles vão se lembrar do Senhor e terão nojo de si mesmos. Eles vão olhar para as feridas que eles fizeram, que se chicotearam adorando seus deuses errôneos, os filhos que eles comeram ou que ofereceram em sacrifício a deuses estranhos. Eles vão olhar para a lama a qual eles se enfiaram e vão ter nojo de si mesmos. Eles vão reconhecer que erraram. Eles vão entender que eles abandonaram o Deus de Israel. E não Deus os abandonou. E a partir daí, o Senhor vai se lembrar deles. Porque eles se lembraram do Senhor. Ele fala, me quebrantarei, né? Sofrerei. Em hebraico quer dizer sofrerei. Olha Deus falando, sofrerei. Eu sofrerei. Sim, como ele falou ontem a respeito do seu zelo, né? Que ele faz isso por conta do zelo que tem por nós e que gera sofrimento. Quando a gente corrige um filho nosso, a gente se entristece, a gente sofre, a gente... por isso que a gente costumava dizer assim, quando tem vó morde a sopra, né? Porque não dá conta de simplesmente só aquilo que nossas mães fizeram conosco, eles não têm filhos, Coragem de fazer com os filhos, né? porque tem uma dó no coração mesmo.
Travou. e já não suporta mais fazer com os netos, mas porque dói muito. E dói muito corrigir um filho. Dói muito corrigir um filho. Porque a gente ama demais. É Né? verdade. Mas é assim, se não corrigir, a vida corrige. Então eu tenho que corrigir, né? É, É exatamente. complicado. Ele fala lá no 6,14, ele diz: Estenderei a mão sobre eles e farei a terra tornar-se desolada, desolada desde o deserto de Ribla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Lá em 2 Reis 25:6, ele fala assim, 2 Reis 25:6. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos. Ataram-no como duas cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. O levaram cego, cego, cego como o Deus a qual eles serviam a partir daquele momento. Cego como o Deus a qual eles serviam o tornou a partir daquele momento, né? Exatamente, exatamente. Jeremias 48:22. Jeremias 48:22 fala assim. Vou pegar aqui. Isaías é muito grande. 48:22. Fala assim: sobre Dibon, Nebo e Bate-Diblataim, sobre Quiritaim, Bet-Gamul e Bet-Meon, sobre Queriote e Bezra, e sobre todas as cidades de Moabe, quer as de longe, quer as de perto, está eliminado o poder de Moabe, e quebrado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu Moabe, e se revolverá no seu vômito, e será ele também objeto de escárnio. Pois Israel não te foi também objeto de escárnio? Mas acaso foi achado entre ladrões, para que meneie a cabeça falando dele. Olha só que fantástico. Aqui em Jeremias, ele está contando, né, a respeito da profecia de Moabe, o que iria acontecer, né? O que viria a acontecer. E aqui no capítulo 6 de Ezequiel, no versículo 14, ele está afirmando o que Jeremias falou, né? Então, mais uma vez, Deus falando assim: vocês não são inocentes. Vocês não são inocentes. Vocês conhecem a minha lei. E é isso. Olha É só, isso. olha só. O meu roteiro, Cláudio. Quero mostrar porque é importante isso. Tá olhando aí? Eu não tô vendo muito não, lembra, né? Mas eu tô olhando. O que está escrito aqui? Está escrito o seguinte, olha só. Você está falando sobre Ezequiel 6 e sobre toda essa história que você contou e sobre as referências bíblicas que você trouxe. E você trouxe, e a gente tem trazido isso desde quando Deus mandou
mandou Ezequiel se posicionar e chamou ele para é impressionante que ele diz assim, ó, no versículo 6, no versículo 7. Eu acho que tem antes também, mas eu vou ler a partir do 7. Os mortos cairão no meio de vocês, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Quando você vai para o versículo 10, ele diz assim: saberão que eu sou o Senhor, e que não foi sem motivo que eu disse que lhes faria. Quando você vai para o versículo 13, ele diz assim: então vocês saberão que eu sou o Senhor, quando os seus mortos estiverem estendidos no meio dos ídolos. Quando você vai para o 14, ele diz assim: estenderei a mão sobre eles, e onde quer que estiverem morando, tornarei a terra em desolação, uma desolação desde o deserto, e saberão que eu sou o Senhor. Por que Deus está falando isso? Porque eles procuraram, em primeiro lugar, né, outros deuses diante do Senhor. E o Senhor vinha falando com ele desde o início. Então, assim, eu vou fazer para você entender que eu sou seu pai. É isso aí, é isso aí. Eu te falei desde o princípio. Cláudia começou falando sobre isso, sobre a trajetória desde Isaías, com Lamentações, com Ezequiel, com Jeremias, com Jeremias 2 vezes, né? Tanto em Lamentações quanto no livro dele. E chegou a hora, chegou o momento dele se posicionar em relação ao povo que ele escolheu. A Bíblia diz assim: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. E Deus está mostrando aqui para a gente que quem se escolhe somos nós, mas que a soberania dele permite com que ele faça coisas para nos chamar a atenção. Eu estava lendo uma reportagem aqui agora há pouco, Cláudia, falando sobre um vírus mortal que foi descoberto no Chile, se eu não me engano. Está aqui pertinho. Para chamar a atenção. Tá aqui pertinho. E que pega de pessoa para pessoa. Nós estamos há 8 meses, praticamente, presos dentro de casa por causa de uma pandemia que ainda não teve solução definitiva para ela. E por que Deus usa, traga para a sua realidade de vida, traga para o seu dia a dia. Por que Deus usa verdadeiramente? Por que Deus usa verdadeiramente esse tipo de coisa? Eliú fala isso para Jó. Ele fala assim: Deus faz isso por 2 grandes motivos. O primeiro, ele faz isso 1, 2, 10 vezes, por 2 grandes motivos. O primeiro grande motivo é para que a misericórdia dele seja aflorada em cada um dos seres humanos. E o segundo grande motivo é para alinhar alguma coisa que está errada no povo. E ele levantou Ezequiel para fazer isso. E ele diz o porquê várias vezes. E eu vou ler de novo aqui. Ele diz assim, ó. Ele diz assim, ó. No 7, ele diz assim, ó. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Ele diz aqui, ó. No 10, ele diz assim, ó. Saberão que eu sou o Senhor. Ele diz assim no 13, ó. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E ele diz no final do 14. E saberão que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Eu e esses deuses que vocês servem não servem para nada, porque eu quero ver eles tirarem isso que eu coloquei. Porque tudo que o diabo dá, tudo que esses deuses te dão, eu desfaço, eu tiro, eu retiro, eu não permito que aconteça. Eu sou o verdadeiro Deus. Eu coloco, eu tiro, eu permito. E nada acontece sem a minha permissão,
sem que eu permita que aconteça. E ele, até para mexer com uns dos meus, precisa da minha permissão, como aconteceu com Jó. Porque no início ele estava lá passeando e prestando conta com as pessoas. E o diabo veio pedir permissão. Porque se Deus não permite, não acontece. As coisas acontecem por vontade e por permissão. Mas se eu permitir, você tem o livre-arbítrio que foi dado por Deus e não pelo diabo. Porque ele não tem o direito nem o poder de tirar o seu livre-arbítrio. Tudo aquilo que te dá e é tirado, tudo aquilo que a pessoa tem o poder de tirar, sim. Aquilo sim é dela. Tá entendendo? Se eu tenho alguma coisa que eu entrego para a Cláudia e faço, toma essa caneta aqui, entrego para ela. Eu tenho o poder de tirar dela algo que é meu. Preciso que você tome conta, que cuide disso aqui para mim. E é isso quando a gente falou sobre ser mordomo. Quando a gente falou sobre ser mordomo, é você olhar em volta, onde você mora, na sua casa, e entender que tudo isso não é seu, é de Deus. Tudo é de Deus. Ele criou e ele colocou o Espírito Santo nas pessoas para que as pessoas criassem. E só quem pode retirar é ele. Só quem pode dar é ele, só quem pode retirar é ele. E tudo aquilo que você tem fora da presença dele, ele pode manipular, retirar, sem precisar de autorização de ninguém. Porque é dele. Tudo é dele, é por ele e é para ele. E tudo isso é feito. E saberão que eu sou o Senhor. É por isso. Saberão que eu sou o Senhor. E aí, gatinha linda do coração do tio? Beleza, velho? Sim. Sim. Ela veio me contar que aprontou alguma coisa. E não perguntei nada. Foi? O que caiu? Não sei. Tia, Não sei. caiu alguma coisa, mas eu não mexi em nada. Então, olha só. Para a gente trazer para a nossa reflexão de almoço hoje, é entender que Deus está falando para Ezequiel, para ele transmitir a mensagem para o povo. Ou seja, lembra que no primeiro capítulo a gente falou que você é o Ezequiel, que você é o chamado, que você é o escolhido. Então, trazendo para a sua realidade, eu quero que você pense assim. É para que eles saibam que eu sou o Senhor. Você se posicionar verdadeiramente como profeta no meio das pessoas, é para você se posicionar, para que as pessoas saibam quem é Deus. As coisas que acontecem é para que saberão que eu sou o Senhor. Marcelo, e como que eu faço para me blindar e para me proteger? Não existe garantia de blindagem e de proteção. Não existe garantia de blindagem e proteção. Isso aqui não vai acontecer comigo. Existem mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. Essas promessas, elas são liberadas a partir de pré-requisitos, que é: entregue os seus dízimos à casa do tesouro, abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medidas. Certo? E eu repreenderei o devorador. E aí o que acontece? Como? Só que existe verdadeiramente uma garantia de que isso nunca vai acontecer com você? Não, porque se existir um propósito de crescimento maior para você passar para o próximo nível, para a próxima fase da sua vida, vai acontecer. Ou até mesmo que você se posicione, o Senhor fala assim: se eu não fizer, faça prova de mim. É, exatamente. Faça a prova de mim, exatamente. Então, traga para a sua realidade, para a sua vida, hoje, Ezequiel, que está aí do outro lado. Lembre-se que você precisa fazer com que as pessoas entendam que estão à sua volta, e saberão que eu sou o Senhor. É isso. É isso aí. Senhor, eu quero orar aqui e pedir pelo olho vesgo da minha irmã. Em nome de Jesus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Repreendido o olho vesgo.
Assim como o seu profeta e todos eles profetizaram a respeito de curas, eu quero profetizar aqui agora na vida da tua serva. Quero profetizar nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, eu quero transbordar essa mesma profecia para todos que nos ouvem. Eu queria pedir para essas pessoas que a partir de amanhã colocarem pedido de oração aqui nos comentários, enquanto a gente estiver falando sobre a palavra e sobre a promessa. Porque no final eu quero orar por todos os seus pedidos. Tá joia? Eu não quero colocar o meu pedido que eu tenho vergonha. Coloque, eu tenho um pedido. E Deus sabe qual é. Coloque assim que nós oraremos por este pedido. Mesmo porque nós não vamos ler todos os pedidos. Então é muito importante, Senhor, estamos pedindo aqui, em relação a essas pessoas que estão do outro lado. Estamos profetizando, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Pai amado, Pai bendito, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Para que todos entendam, compreendam em profundidade que há profeta no meio deles. Deus bendito, Pai Todo-Poderoso, nós queremos atender ao chamado. Nós queremos dizer, Senhor, em nome de Jesus, que estamos aqui, mesmo que não estejamos prontos, estamos disponíveis para que o Senhor nos capacite, para que estejamos prontos a partir da capacitação do Senhor. Em nome de Jesus, Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, e já agradecemos, porque sabemos, cremos e temos convicção da Tua bênção em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Beijo. Beijo no coração. 0659 PM. Para substituir o do AM, a gente vai fazer PM, viu? Vai Tamo fazer junto? hoje? Vou. Vai fazer hoje? Então tá jóia. Vou. 0659 PM com Cláudia e Eu Marcelo não amanhã. vou parar. A estrada é muito longa. Vou continuar. Mesmo em meio à luta, eu não estou só. Me sinto aqui, te sinto, né? Te sinto aqui. Amo vocês Beijo! também. Beijo no coração. Até mais. Tchau.